Shalom, lindão. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Glória a Deus, faz tempo que eu não faço uma live, hein? Tamo aí. Que benção, hein? Quer parar e esperar o povo entrar? Uma paz aí, né? E aí, tá saindo bom? Tá saindo bem minha voz aí? Dá pra escutar tranquilo? Levantei e falei, levantei e falei, Ah, tá de boa então. Esperar a galera entrar aí. Faz tempo que eu não faço uma live. Nossa. Faz um tempinho que eu não faço uma live, hein? Legal, legal. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. As criançadas chamando. Cadê o pai? Que legal, que bênção. Você que está chegando agora, Nath, boa noite, tudo bem? Deus te abençoe. Quiser abrir a sua Bíblia aí, lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Quero compartilhar uma palavra lá. Está no Evangelho de João, capítulo 3, que vai ser muita bênção. Aleluia, Jesus. Evangelho de João, no capítulo 3. Quero compartilhar esse texto, que vai ser um texto bem interessante, tem muito a ver com o que Deus quer falar. Na verdade, o que Deus está falando conosco, né? Durante esses dias. E quero compartilhar com vocês. Né? Deus tem nos proporcionado a viver, né? Esse diferencial, esse divisor de águas. Então eu quero compartilhar com vocês esse texto. Se está chegando agora, boa noite, a paz. Eu acho que o Caian tá online. E aí, Caian, tudo bem, filho? Como é que você tá? A Nath, a paz, filha. Minha esposa também tá online. Vamos compartilhando aí, né? Para que mais pessoas venham ver esse vídeo, principalmente aqueles que estão no propósito conosco, né? Você que não está no propósito, te convido a entrar nesse propósito de oração, que tem sido bênção. Deus tem falado muito aí no nosso coração. É o Caian mesmo. Como é que você tá, lindão? Tudo bem? Tudo na paz? Glória a Deus pela sua vida, hein, filhão? Até o Joãozinho tá online, Caian. Ai, que benção. Daqui a pouco nós ganhamos ele pra Jesus também. Não é não? Evangelho de João, capítulo 3. Vai dizer assim, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água
e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de te eu dizer, importar-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que soubemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes como creiam. Se vos falar das coisas celestiais, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Deus abençoe Adriana, acho que entrou aí, né? Paz, filho, Deus abençoe. O Davizinho já está online também. Então esse texto aqui, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, que vai falar do nascimento, que vai falar ali onde Nicodemos, o doutor da lei. O interessante é que Nicodemos, ele é um doutor da lei, né? Ele tem conhecimento da Torá, ele tem conhecimento das profecias, ele tem conhecimento exatamente de tudo que iria acontecer. E a Bíblia vai dizer que ele vai ter um encontro com Jesus à noite, né? Ele marca um encontro com Jesus na madrugada, aonde ele quer tirar algumas dúvidas, aonde ele quer quer conversar, quer dialogar, quer entender mais o reino de Deus. Alguns pregadores vai dizer que Nicodemos estava de uma certa forma com vergonha de Jesus, não queria que os outros vissem Jesus, não queria que as outras pessoas vissem ele ali conversando com o Messias. Mas eu já levo de uma maneira diferente, porque a Bíblia vai nos dizer lá em Provérbios, né, que Deus ama aqueles que os buscam nas madrugadas, né? Aqueles que mostram exatamente essa oportunidade de ver a noite como uma estratégia de ter um tete-a-tete com Jesus, de conversar com Jesus. Não é verdade? Porque quando nós nos colocamos à disposição do reino, e quando nós nos colocamos a viver a vontade do reino, nós abrimos mãos das nossas vontades, nós abrimos mão daquilo que é bom para mim, assim, que é bom para minha carne, né? Que agrada a minha carne. Então, um grande exemplo: você vai muitas vezes se deitar 9, 10 horas da noite, 11 horas da noite, aí você se dispôs a acordar às 3 da madrugada para orar, para falar com Deus, para ter uma intimidade com Deus. Então você está lutando contra a sua vontade física, que é o sono, não é verdade? Você está colocando essa vontade física aonde você luta para acordar, e você fala assim: agora eu vou ter um tempo de falar com Deus, eu quero ouvir Deus também, né? Então você luta contra o cansaço. Só que o mais interessante de tudo isso, quando você se dispôs a fazer algo para aprender a ouvir a voz de Deus, Deus ele também para te ouvir. Porque Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está observando todas as suas ações. E aqui Nicodemos, ele vai ter um encontro com Jesus. E ele fala para Jesus: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, porque não tem como as coisas acontecer se não for aquele que é enviado, né, por Deus.
E você foi um enviado, você é filho de Deus. Porque os sinais, os milagres que você faz é algo assim, só da parte do Criador mesmo. E ele vai dizer, né, para Nicodemos: Nicodemos, você tem a oportunidade de estar na minha presença, você está conversando comigo, você está tirando as dúvidas do seu coração, e eu quero te fazer um convite para você nascer novamente. Então, quando você tem essa vida assim, quando você para o que você está fazendo para fazer a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus, não precisa, para você poder entender, Deus não quer que você faça algo grandioso, mas Ele quer que você comece nos pequenos detalhes. Como eu disse, um exemplo: Nicodemos foi buscar a Jesus nas madrugadas, conversar com Jesus na madrugada. Então, quando você tem uma atitude assim, uma atitude simples, de você despertar, pegar o seu telefone, né, colocar lá para despertar, e você fala assim: eu quero ouvir a tua voz, Senhor, e eu quero que o Senhor ouça a minha voz. Então fala comigo. Eu quero te aprender a viver segundo a sua vontade, não segundo a minha vontade, porque a minha vontade, a vontade da carne, é dormir, é descansar, é fazer as coisas que não agradam a Deus. Mas quando você, em uma simples atitude, você fala: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero tirar as minhas dúvidas, eu quero apresentar aqui os meus pensamentos, eu quero esclarecer, Senhor, as perguntas que eu tenho na minha mente, as perguntas que eu tenho no meu coração. Então não tem melhor horário do que nas madrugadas. Não tem melhor horário de você buscar a Deus e querer viver nessa plenitude a não ser nas madrugadas, sabe? Não falo isso: mas então não posso orar de manhã, não posso. Não, você pode fazer tudo isso. Mas na madrugada é assim, o portal espiritual para o entendimento, o comprometimento, de uma certa forma, ele é até maior. Por quê? Porque você acorda e você só tem uma batalha para enfrentar, que é o sono. Quando você acorda de manhã, você tem não só o sono, mas você tem os seus afazeres, a preparação para o trabalho, a preparação se você tem filhos, tem toda uma dinâmica, não é verdade? E durante o dia você tem todas as preocupações do dia. E muitas vezes você ora e você não para orar de uma maneira que você toca o espiritual. E muitas vezes à noite você já está cansado, ao se deitar você só quer agradecer e quer ir dormir. Mas na madrugada não, na madrugada você só tem uma luta, que é o seu sono. Não é verdade? Não é assim que funciona? O foco principal é assim: nossa, eu preciso acordar. Você não pensa no problema, você não pensa nas lutas diárias, não. Você só pensa que eu estou com sono e eu preciso lutar contra esse sono, né? Porque para mim, orar de uma maneira que agrada ao coração de Deus. Então você só tem um propósito, uma luta, uma batalha. E quando você se levanta e você fala: eu quero falar com Deus, e você começa a buscar a Deus, e você começa a paz, Léo, Deus abençoe. Aquela hora eu estava arrumando, estava procurando, né, o suporte para colocar o celular, né, e glória a Deus, Léo, deu tudo certo aqui. Faz tempo que eu estava falando aqui, faz tempo que eu não fazia uma live, né, estou fazendo hoje, e tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo. Gislaine, a paz, filha, Deus abençoe. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, que vai falar de Nicodemos, né? E eu estou aqui falando dessa sensibilidade que Nicodemos teve de ir conversar com Jesus na madrugada, né? Essa sensibilidade de buscar a Deus, de buscar a Jesus na madrugada e colocar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas, os seus questionamentos ali com Jesus. Então, quando nós acordamos na madrugada, nós só temos essa luta de vencer o nosso sono. Por isso que
o portal espiritual, quando nós vencemos essa luta, esse sono, nós conseguimos nos conectar com a voz, nos conectar com o Espírito Santo. E aí esse é o nosso foco, porque a gente só está com aquele pensamento, eu quero orar. Você não pensa mais em nada a não ser orar. Então quando você vence isso, você consegue atingir, né, o coração do Pai. E Nicodemos fez isso. E quando nós estamos na madrugada orando, eu te convido, faça isso, viva isso. Apresente a Deus, assim como Nicodemos apresentou os seus questionamentos. Assim como Nicodemos falou assim, mestre, né? E primeiro, olha que incrível, ele fala assim, ó. Ele chama Jesus de Rabi e fala, tu és o mestre, porque os sinais te perseguem. E ele pergunta, e Jesus responde para ele, olha, em verdade eu vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? E ali ele está no embate de tudo que ele aprendeu e de tudo agora que ele está vivendo. De tudo que ele está vendo Jesus fazer. E ele começa a fazer perguntas. Então eu falo para você, levante das madrugadas e converse com o Senhor. Converse com o Espírito Santo. Sabe, eu sempre falo, nada como começar uma oração colocando um fundo musical, se desligando das coisas do mundo, mas querendo as coisas espirituais, querendo Deus, querendo o Abba, querendo estar na presença do Pai. Então quando você coloca um louvor e se conecta, você fala, Senhor, eu quero me conectar, eu quero ouvir a Tua voz, eu tenho perguntas que eu preciso de respostas, e eu sei que o Senhor pode me responder. E aqui Nicodemos faz isso. Ele fala, mas como uma pessoa velha pode nascer de novo? Esse velho que eles querem dizer aqui, eu não vou entrar no aspecto fisiológico, mas sim no espiritual. Sabe por quê? Porque Nicodemos, ele é um doutor da lei. Ele conhece muito bem a Torá. Ele sabe muito bem a Torá. Só que agora todos os ensinamentos a qual ele aprendeu durante anos tem questionamentos que Jesus ali, do jeito que Jesus estava fazendo, estava trazendo de uma certa forma uma confusão na mente dele. Estava trazendo alguns questionamentos na mente dele. A gente pode pegar um exemplo simples que Jesus está ensinando na sinagoga, e um dos fariseus questiona Jesus sobre a lei de Moisés. E Jesus fala assim, eu sou a lei de Moisés. Não é verdade? E ali houve-se uma blasfêmia, né, que os fariseus falam, é blasfêmia, né, precisamos apedrejá-lo. E Jesus fala assim, não, hoje não. Então Jesus, ele se põe como lei. Então aqui o próprio Nicodemos, quando fala, como pode eu, sendo velho, como pode eu, tendo todo o conhecimento que eu aprendi durante todos esses anos, e chegar ao Senhor aqui e falar que o Senhor é esse conhecimento? Me ensina isso. Aí Jesus vai falar para ele assim, olha, em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água? Água simboliza o quê? A limpeza, não é verdade? Água simboliza a presença. Água simboliza a vida, não é verdade? Em vários textos, Jesus vai dizer, paz, Kelly, Deus abençoe. Acho que entrou mais um, Astra, Deus abençoe também. Então, em vários textos, Jesus fala assim, ó, eu sou a água da vida. Na mulher samaritana ele fala, mulher, se você soubesse quem te pede água. Então a água vai simbolizar o que? A purificação. Então Jesus está falando para Nicodemos aqui, olha Nicodemos, se você beber da minha água, se você deixar eu limpar todo esse conhecimento que você tem,
se você deixar, se você entender que eu quero te purificar, você vai viver o meu reino, você vai ver o meu reino. E ele fala assim, ó, mas também tem que nascer do Espírito. O que é o Espírito? Quando nós deixamos essa purificação acontecer através de Jesus, o Espírito Santo vai trazer o que? A verdade. Porque a Bíblia vai nos ensinar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós aceitamos a palavra de Jesus, deixamos Ele nos purificar, nos limpar do nosso eu, do nosso conhecimento, mas deixamos a palavra dele nos corrigir, agora vem o Espírito Santo e vem trazer uma verdade. E qual é essa verdade? Qual que é esse intuito? É conhecer verdadeiramente o reino de Deus. E sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus começa com uma palavra chamada, nos dias de hoje, empatia. É se colocar no lugar do próximo. É ver o que o próximo está vivendo, ver as adversidades que o próximo está passando e você ajudar ele. Mas a Bíblia também vai nos ensinar que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a si mesmo, não é? E como é que eu me amo? Eu cuido dos meus pensamentos, eu cuido da minha maneira de falar, eu cuido do meu coração, eu cuido da minha maneira de agir. Eu estou tendo esse cuidado. Eu estou tendo esse cuidado de me corrigir. Eu estou tendo esse cuidado de deixar a palavra, a palavra que é a luz, que é a vida, deixar o Espírito Santo vir e entrar na minha vida e fazer morada e limpar tudo aquilo que não presta. Entende? Deixar o Espírito Santo vir e me lavar e purificar as minhas vestes. Eu dizendo não ao pecado. Eu dizendo não às vontades que a nossa carne tem. Eu dizendo não às vontades que eu gostaria de fazer, mas eu colocar em primeira mão a vontade do meu Deus. Sabe, colocar a vontade de Deus em prática? E a vontade de Deus, eu vou dizer para você nessa noite, é que você deve negar a si mesmo. Aquele que quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Sabe, negar a si mesmo? É isso que Jesus está falando aqui no Evangelho do capítulo 3 de João para Nicodemos. Negue tudo que você aprendeu, Nicodemos, e segue-me. Porque lá na frente você vai ver o apóstolo Paulo vai dizer assim, porque o apóstolo Paulo, ele era o quê? Um homem doutorado na lei. Um cidadão judeu e um cidadão romano. E ele fala assim, tudo que eu aprendi é esterco aos pés de Cristo. Então, o que ele estava querendo dizer assim? Eu nego tudo que eu aprendi para viver esse evangelho de luz, esse evangelho verdadeiro. E quando eu nego, a paz, minha irmã entrou. E quando eu nego a mim mesmo, eu nego as minhas vontades, porque negar as minhas vontades é falar para Deus que eu quero viver o sonho e o projeto dele na minha vida. Negar as minhas vontades, eu quero dizer para Deus que eu quero viver tudo aquilo que Ele já preparou para mim. Eu estou lutando numa batalha constantemente que eu falo assim, Senhor, eu não quero mais viver a minha vontade, porque eu sei que a minha vontade não vai te agradar, mas eu quero viver a sua vontade, porque a sua vontade é boa, é perfeita. Então, se você quer ser limpo, você precisa entregar a sua vida verdadeiramente a Deus. Entregar a sua vida verdadeiramente a Deus é lutar contra você todos os dias, contra as suas vontades todos os dias, é matar a sua carne. Mas pastor, como é que eu faço isso? Muitas vezes nós precisamos fazer jejum, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida constante de busca, uma vida constante
de ouvir a voz do Senhor. Não tem coisa melhor, amados, eu falo para você. Você servir a esse Deus maravilhoso, estar debaixo dessa cobertura espiritual, que é essa cobertura de amor. Mesmo por lutas, por adversidades, tudo que você vai passar, porque Jesus fala assim, ó, você vai passar por tudo isso, mas tem de bom ânimo. Mas quem pode dar esse bom ânimo só é Jesus, através do Espírito Santo. Porque é Ele que te convence de todo o pecado. Não tem como. Por isso, viver uma vida de santidade. Por isso que Deus vai falar assim, ó, ser santo assim como eu sou santo. O que Ele quer dizer? Busque viver uma vida de integridade, de santidade. Busque a mim, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. O que é buscar de todo o vosso coração? É falar, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso negar a mim mesmo. Senhor, eu não consigo negar a mim mesmo. O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? Qual que é o passo que eu tenho que fazer? Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho. Caminhar com Jesus é ir dispensando aquelas bagagens inúteis que te afastam dele. É tirando o peso. É tirando aquilo que te afasta. É você largando mão da fofoca. É você largando mão da mentira. É você largando mão dos jogos. É você largando mão da pornografia. É você largando mão da inveja. É você largando mão do olho gordo. Você vai se afastando, você vai tirando isso. E aí Jesus fala, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Quando a verdade ela penetra dentro do seu coração como uma espada de 2 gumes que corta você, você sabe que você está errado e você abre mão para viver o certo. Ele é a vida. Quando você caminha sentido a vida que é Cristo, você pode passar por todo o vento, por toda qualquer situação, mas há uma paz dentro de você. E essa paz só Ele dá. Não tem outro. Todos nós vamos passar por lutas e adversidades. Mas só aquele que está perseverante na palavra vai viver uma vida de paz e harmonia. Porque a própria Bíblia vai dizer, o próprio Jesus diz, eu nunca vi um justo desamparado. Somos justos? O que é ser justo? O que é ser justo? O que é ter uma vida de justiça? É uma vida que você nega a si mesmo. Pega a tua cruz e segue a Jesus. Essa é uma vida justificada. Essa é uma vida que você está sendo justificado pela palavra. Pessoas falam mal de você, você ora e fala, Senhor, tem misericórdia. Pessoas planejam mal contra você, você ora e você fala, Senhor, se for necessário, eu estou aqui até para dar o alimento. Não é mais a sua justiça, é a justiça dele sobre a sua vida. Mas tudo isso tem um caminho. Você precisa buscar a Deus. Você precisa ter intimidade. Só vive o propósito quem passa pelo processo, e o processo te leva a viver intimidade. É isso que Jesus está falando para Nicodemo, assim, ó, nasça de novo. Nasça de novo. Depois vai dizer assim o texto, olha só. No capítulo 3, no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importar-vos é que nascer de novo. O que Jesus está falando aqui? Ó? Se você der vazão para a carne, você vai viver os frutos da carne. E os frutos da carne não são frutos bons. São frutos maus. A paz, Ed, filho, Deus abençoe. Mas o fruto do Espírito, se você prestar atenção na sua Bíblia, fala assim, ó, o nascido do Espírito, esse Espírito está em letra maiúscula. Depois vai falar assim, ó, é Espírito, está em letra minúscula. O que isso quer dizer? Isso quer dizer
de uma certa forma, o respeito pelo Espírito Santo de Deus. O que é nascido do Espírito, eu respeito o Espírito Santo, é Espírito. Eu agora me ponho a obedecer a voz do Espírito Santo. Então eu ponho a nascer de novo. Então eu nego a mim mesmo. Eu nego todas as minhas vontades, todo o meu eu. Amados, muitas vezes nós olhamos o sacrifício de Jesus na cruz e alguns entendem como algo comum, algo normal, natural. Você entende que Jesus, ele morreu e ressuscitou, mas Deus entregou o seu Filho por pessoas injustas? Se fosse por pessoas justas, você entregaria o seu filho por uma pessoa justa? Eu acho que não. E por uma pessoa injusta? Muito menos. Você entende que o Abba, Deus Pai, ele abriu mão do seu filho, sabendo de toda a trajetória que ele iria passar, todo o sofrimento, por pessoas que trocam Jesus por um prato de lentilha? O que é o prato de lentilha? É o pecado, adultério, pornografia, jogos, mentira, blasfêmia. Trocam para viver o ego. Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou. A paz de Deus abençoe, Giovana, uma bênção de Deus. Jesus te chamou para viver um evangelho de amor. Sabe o que é esse evangelho de amor? É você, como a gente começou essa live falando sobre empatia. É você olhar a diversidade do outro, a dificuldade do outro e você ajudar. Se for necessário corrigir, você corrige. Você fala, olha, não está certo o que você está fazendo errado. Porque a Bíblia vai dizer que nós corrigimos aquele que nós amamos. Então você corrige. Você fala, não está certo, você precisa se alinhar, você precisa viver uma vida correta, o que você está fazendo é errado. Isso é amor. Mas você também ajudar. Mas pastor, as pessoas não querem ajuda. Mas você pode orar por elas. Você pode falar, Senhor, da mesma maneira que o Senhor alcançou a minha vida, alcança a vida delas. Esse é o amor de Jesus. Por isso que eu sempre vou falar, sempre vou dizer, sempre prego sobre isso. Jesus, ele não veio para julgar o mundo, ele veio para amar. Ele veio para salvar aquilo que estava perdido. Eu e você estávamos perdidos aí fora. Entregue às luxúrias, ao pecado, ao engano. E ele foi lá e nos resgatou. Você tem que deitar a sua cabeça ao travesseiro todos os dias e olhar para trás e ver o que Jesus fez na sua vida. O tanto que ele transformou a sua história. Isso é gratidão. Mesmo que você esteja passando pelo momento mais turbulento da sua vida, você tem que ter um agradecimento no seu coração. Porque ele pode mudar a qualquer momento a sua história. Ele pode tudo. Ele é dono de tudo. Mas ele quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o seu Pai. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, nasça de novo. Deixa tudo que você viveu e nasça de novo. Deixa eu tratar o seu coração. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu mostrar o meu reino dentro de você. É isso. Mas nós precisamos também ter essa atitude que Nicodemos teve. Sabe qual foi a atitude que eu falei no começo da live? E buscar ao Senhor nas madrugadas.
nas madrugadas onde só está o silêncio, nas madrugadas onde só está o sopro, não é verdade? Só o vento, só a brisa. Aí você vence o seu sono e vai conversar com Deus, vai conversar com Jesus. Ali você põe toda a sua vida, ali você põe todos os seus questionamentos, ali você põe tudo para fora, porque Ele te conhece. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda-me, Senhor, e sabe dos meus pensamentos. Antes que eu abrisse a minha boca, sabe já o que eu vou falar. Nós precisamos querer viver nessa dimensão. Isso é muito importante. Flávio, amado, Deus abençoe, filho. Isso é muito importante. Ter uma vida que agrada a Jesus, que agrada ao Espírito Santo. Buscar primeiramente o reino dos céus, não é? E a sua justiça. Agora nós sabemos o que é justiça. Justiça é viver uma vida de obediência, uma vida de gratidão, uma vida de intimidade. Ser íntimo de Deus, ser íntimo do Pai. Intimidade é ter uma comunhão com o Espírito Santo, é ter comunhão com a palavra, é ter comunhão com os irmãos, é amar sem julgar. E você vai ver o que Deus vai fazer. Todos os dias a Bíblia vai dizer que Deus nos dá a oportunidade de vida, não é verdade? As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Imagina você pensar desse mesmo jeito? Imagina você viver desse mesmo jeito? Você está levando o reino de Deus. Você está trazendo a presença do céu sobre a terra, a presença do Eterno sobre dentro da sua casa, no seu lar, aonde você estiver, no seu ambiente de trabalho. Mas tudo isso começa com uma vida de intimidade. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Quando você ter o prazer de buscar a Deus, de orar, de jejuar, de ler a palavra, de ler livros. Sabe livros? Tem livros muito bons para você ler hoje em dia, né? Eu tenho uns aqui que eu leio, ó, Awake, ó, Sentindo o Abraço do Pai, Cultura de Honra. Então quando você se dispõe a buscar mais a presença de Deus, esse aqui que eu estou lendo recentemente, ó, Devocionais Proféticos e Testemunhos. Então quando você se dispõe a querer mais, a participar mais, a entender mais, a viver mais com Deus, por livre e espontânea vontade, você vai ver esse versículo: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Porque agora você não busca a Deus só para conhecer ou por conhecimento, mas porque você tem o prazer de estar com Ele todos os dias da sua vida. É um prazer você parar tudo que você está fazendo para ter um tempo de intimidade. É um prazer você parar e ouvir a voz de Deus. É um prazer você se conectar. É um prazer você trazer a presença. É um prazer você buscar. É um prazer você viver debaixo dessa presença. É um prazer você fazer as coisas do reino. É um prazer você ir evangelizar, é um prazer você pregar, é um prazer você levar uma marmita, é um prazer você ir para o monte, é um prazer você acordar de madrugada, porque é prazeroso, é gostoso, é intimidade. E Ele te fortalece, e Ele te enche, Ele cuida de você. Esse é o reino do meu Deus, esse é o reino do Espírito Santo. Queira viver isso, está na hora de nós abrimos a nossa mente e damos a oportunidade do Espírito Santo transformar.
transformar quem nós somos. Então nessa noite, tenha a coragem de Nicodemos, busque a Deus nas madrugadas. E Jesus vai falar para você assim, ó, é necessário você nascer de novo. Nasça de novo, da água e do Espírito. Me isola, filho, um abraço, beijão, saudade de você. Nasça de novo. Nasça de novo. Deixa o Espírito Santo, ó, encher você. Deixa ele limpar você. Deixa ele tirar essa amargura do seu coração. Deixa ele cuidar de você. Nasça de novo. Comece outra vez. Mas viva de verdade, gente. Não brinque com a presença do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Não zombe da palavra. Não zombe. E para finalizar, tem um versículo muito maravilhoso, que quando Jesus encontra com uma mulher, e essa passagem é uma passagem muito linda, que ela foi pega em adultério. E ali colocam Jesus e fala: Jesus, perante a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada até a morte. Mas lembra que eu falei no começo da live que Jesus falou assim: eu sou a lei de Moisés? E aí falam para Jesus assim: Jesus, pela lei ela tem que ser apedrejada. Mas e você, o que você diz? E Jesus começa a escrever na areia, né? E eles estão todos com as pedras na mão ali. Eu creio no meu coração que Jesus está escrevendo ali as tábuas da lei. E você vê que no texto, no decorrer do texto, vai dizer que eles vão largando as pedras e vão indo embora, desde o mais novo ao mais velho. E aquela mulher está ali abaixada, pronta para ser apedrejada. E no final, só fica ela e Jesus. E Jesus olha para ela e fala: mulher, cadê os teus acusadores? E não tem mais ninguém ali acusando. Quem poderia apedrejar aquela mulher era Jesus, mas Jesus não faz isso. Porque ele demonstra o amor, o carinho. Ele demonstra o porquê ele veio. E ele fala assim, ó, vai em paz. Mas não peques mais. O que isso quer dizer? Ele está te dando a oportunidade de você viver uma vida certa. Não desperdice a oportunidade que ele te deu. Não brinque mais com a palavra. Não queira viver uma vida daquele crente montanha-russa. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Não fique fletando com o pecado. Não fique fletando, porque tudo isso gera consequência. Deus, ele te perdoa, mas a consequência você vai ter que pagar. E ele fala para aquela mulher: vai, não peques mais, não cometa o mesmo erro. Então eu falo para você nessa noite: não cometa o mesmo erro. Mude de verdade. Mude de verdade. Deixa ele te transformar de verdade. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui comigo nessa live, todas as pessoas que ouviram essa palavra, Senhor, todas as pessoas que ainda vão ouvir. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida de cada um. Eu te agradeço porque o Senhor é bom, Pai, e as tuas misericórdias duram para sempre. Que o Senhor venha incomodar a cada um deles, Pai, para o despertar, Senhor, de ter intimidade contigo. Consola cada coração, traz um refrigério em cada alma, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e peço a Ti. Deus te abençoe, Deus te dê a paz e breve até a próxima live. Fique com Deus.
Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo,